Vamos lá? Deixa eu falar sobre a crise no Brasil e a nossa cidadania. Em primeiro lugar, eu quero falar da nossa cidadania. Não custa nada repetir para os cristãos que estão me assistindo que Jesus não anulou a cidadania terrena. Eu fico vendo pessoas pela rede social caindo no jogo de ímpios e gente que diz que é cristão e tem a mente de Cristo, mas tão pobre de mentalidade. Pastor, vai pregar o evangelho. Pastor, vai cuidar das suas ovelhas. Gente alienada. Jesus, o que está na Bíblia, tá? A Bíblia é meu manual de fé e regra de vida. Tudo que está na Bíblia eu posso praticar e obedecer. Jesus não menosprezou a cidadania terrena. Jesus falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus está falando da cidadania terrena e da cidadania espiritual. Uma não anula a outra, gente. O apóstolo Paulo, em Romanos 13:7, fala da cidadania terrena. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. Gente, cidadania inclui deveres e direitos. Deus, quando mandou o povo para uma nação que não era deles, que eles iam passar 70 anos no cativeiro, vai ler Jeremias capítulo 29. Vai ver as instruções de Deus para o seu povo, que ia passar numa nação estranha 70 anos. Eu fico bobo com a falta de conhecimento do povo de Deus, com a mediocridade até de pastores. Lamento ter que dizer isso, mas o evangelho é transparente. Como somos alienados e medíocres, como se a gente não tivesse nada a ver com o Brasil. Que conversa é essa, meu irmão? Que mediocridade é essa? Se Deus mandou um povo ser produtivo, crescer, construir numa nação estranha que ia passar 70 anos, imagina na nossa pátria. É uma maneira de você alienar. Você não é um ser só espiritual, não. Eu estou pregando aqui uma mensagem como ser uma pessoa completa. A Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, trata o ser humano como um ser biológico, sociológico, psicológico e espiritual. Lamento que a igreja evangélica, durante muito tempo, quis tratar o cristão apenas como um ser espiritual. Aí nós estamos alienados, sabe? Aí nós estamos fora. Nós não participamos da vida social. Uma coisa, meu irmão, uma coisa aprenda, eu nunca vou ser candidato a nada, tá? Eu fui chamado para ser ministro do evangelho e para influenciar. Quando eu sou candidato a deputado, a senador, a sei lá o quê, eu sou de um partido, parte da sociedade. Eu não sou de parte, eu sou de todo. Eu fico triste quando eu vejo um líder evangélico, vocacionado, chamado com o ministério, trocar o ministério por isso. Eu não estou menosprezando quem é deputado porque eu apoio. Eu nunca vou ser, porque eu estou numa posição superior. Eu, quando chego na Câmara ou no Senado, eu sou recebido por todos. Sabe por quê? Porque eu não pertenço a partido político nenhum. E eu já vi isso há muito tempo. Se eu fosse de um partido político, o senador de outro partido, você vai lá, procura lá teu partido. Eu já tenho discernimento para isso. Eu estou falando dessas coisas aqui para te dizer isso aqui agora. Eu não desejo que o Brasil fracasse ou entre no caos porque eu sou contra o governo. Isso é, contra a ideologia do governo, contra o partido do governo. Eu não é porque eu sou contra que eu quero ver o carro na minha nação. Não, a Bíblia manda a gente orar pelas autoridades. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui, como cidadão dessa terra e cidadão dos céus, o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 2, antes de tudo, se façam orações, deprecações, súplicas, pelos homens que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nós temos uma prioridade de orarmos pelas autoridades constituídas, do poder executivo, do legislativo, do judiciário. Na eleição, você vota em quem você quer e exerça a sua cidadania. Se votou errado, depois conserta, é o que eu faço. Agora, depois que o cara é eleito, ok?
eu oro por ele. Seja ele, se foi quem eu apoiei, venceu ou não, para prefeito, para governador, para presidente. Agora, eu também não deixo de criticar, porque oro. Porque eu sou cidadão. Eu estou no Estado democrático de direito. Eu sou pastor, mas sou cidadão e tenho o direito, como qualquer brasileiro. Médico pode falar. Anarquista pode falar. Maconheiro pode falar. Interessante, não é? Esquerdista pode falar. Comunista pode falar. Engenheiro pode falar. Quando o pastor vai falar, é religião. Rapaz, tá pensando que eu sou otário? Tá pensando que vão me dar um título de medíocre? Ninguém vai me calar, só quem me cala é Deus. Eu sou cidadão. E Deus me levantou para influenciar e com uma voz profética, que aí você não é obrigado a entender, mas o povo de Deus entende. Então, querido, primeira coisa, temos que orar pelas autoridades constituídas. Temos que clamar pela nossa nação. Orai pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Foi um dos conselhos de Deus para o povo que estava na Babilônia, no cativeiro. Então, vamos interceder pelo nosso país, para que Deus livre o Brasil do caos, o caos social, o caos econômico, a desgraça. Temos que orar. Nós temos isso. Nós temos uma arma espiritual poderosa, que é a oração, para orar pelas autoridades e pelo Brasil. Agora, nós temos o direito, irmão, de criticar, de confrontar. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu tinha tudo para nem orar por esse governo. Esses caras me perseguem, que vocês não têm ideia. Eu ainda não abri a minha boca, vou dizer por quê. Por duas coisas. Primeiro, porque eu tenho o Espírito Santo para me orientar. E segundo, eu tenho um advogado de uma grande banca de advogados, certo? Eu aprendi que aquilo que eu não sei, eu tenho que buscar quem sabe. Eu sou assessorado por uma grande banca de advogados, um advogado da prateleira de cima. Não está na hora de eu falar. Vocês não têm ideia como esses caras me perseguem. Eu estou esperando a coisa, tudo vai ter o tempo. Vocês não têm ideia como eles usam as instâncias do Estado para perseguir aqueles que são contra eles. Vocês não têm ideia. Há 2 anos, de maneira implacável, esses caras têm me perseguido. Não chegou a hora de abrir a boca. Tudo tem uma hora. Para quê? Estou só juntando prova. Porque na hora que tiver que ir para a justiça, na hora que a covardia aumentar e chegar num nível que não tem mais saída, aí eu estou preparado para enfrentar eles no judiciário. Para vocês terem uma ideia da brincadeira. Mas não está na hora de eu abrir a boca. Só estou dizendo aqui, eu não tenho medo deles. Maior o que está comigo. Eles não vão prevalecer contra mim. Eu estou declarando aqui, na autoridade do nome de Jesus, nenhum governo corrupto, nenhuma turma de bandidos vai prevalecer contra mim. Porque maior o que está comigo. Eles vão ser confundidos e derrotados. Agora, eu não estou dizendo que o Brasil tem que entrar no caos para Deus derrotar aqueles que me perseguem. Eu não sou insano nem idiota. Mas eu sei o que é que eu estou falando. Eu estou mandando aqui um recado. Eu não tenho medo. Se pensam que vão tentar me sangrar, me perseguindo para eu calar, é o contrário, eu parto para dentro. Me chamar de ladrão, quem tem boca fala o que quer. Eu desafio a provar. Eu sei bem quem eu sou. Eu sei bem o que eu faço. Eu tenho muita consciência. E você aí, que está chamando o pastor de ladrão, na tua profissão tem ladrão também. Então significa que todo mundo da tua profissão também é ladrão. Que lógica imbecil é essa? Ok? E vocês acham, do jeito que eu falo, do jeito que eu abro a boca, do jeito que eu confronto, você acha que eles já não teriam me destruído? Primeiro, não vão me destruir porque eu tenho Deus. Segundo, desculpa a expressão, eu não tenho rabo preso. Eu tenho moral para falar. Ok? Tenho moral para falar e estou falando e vou continuar a falar. Porque eu sou cidadão e não tenho medo desses caras. E não deixo de orar. Eu dizer assim, pastor, isso é muito de doido. Exerço a minha cidadania terrena e exerço a minha cidadania espiritual. É isso, meu irmão, que você tem que entender. É isso que os evangélicos têm que entender. Quando você vota para vereador, para deputado estadual e para deputado federal, é o voto da representação do segmento. Não é votar para defender a igreja, não.
Vai ver. Se não fosse, aqui ó, se na Câmara Municipal da tua cidade não tiver gente cristã, a ideologia de gênero é aprovada. Fica aí com uma pseudo-espiritualidade só orando e não age não. Eu vou repetir aqui para quem é cristão, o voto de vereador, deputado estadual e deputado federal é inegociável. Você tem que votar em quem te representa. E não está em época de eleição, estou falando disso aqui. Você tem que votar em quem representa a tua ideologia. Vota no cara que faz a praça, que ajudou a dar o portão da igreja. É isso. Depois eles vão fazer leis contra nós. A coisa é mais séria do que vocês pensam. E não adianta ser covarde. E eu peço a você que me cubra com a sua oração. Os meus inimigos são mais fortes do que eu, mas não são nada diante do Deus que eu sirvo. E a oração da igreja, o que a igreja liga na terra é ligado no céu. Eu preciso de cobertura de oração, você não tem ideia da guerra. Eu preciso que você interceda para Deus abrir as portas, para que essa voz profética aqui, nesse pequeno espaço de televisão, não seja fechada, que o Senhor me mande os recursos que eu preciso. Eu vou dar a última notícia para orar. Está tendo a CPI dos crimes cibernéticos. Eu vou ser convocado para falar lá. Sabe qual é a notícia que eu vou te dar? Eu estou entre os 10 brasileiros mais perseguidos pelas redes sociais. Glória a Deus. Ok? A CPI dos crimes cibernéticos. Eu estou entre os 10 brasileiros mais perseguidos pelas redes sociais. Petralhas, esquerdopatas, ativistas gays, gente que odeia os evangélicos, e eu estou dando graças a Deus. Nunca a frase de Mike Murdock foi uma frase tão verdadeira. Os amigos me fazem bem, mas são os meus inimigos que me promovem. Graças a Deus por eles. Eu tenho que rir, minha gente. Eu tenho que rir. E a última, para encerrar. Vou mudar o assunto e vou encerrar. Vou ter até que dividir essa mensagem, que eu já sei que o Daniel, meu diretor que está indo pastor, não vai dar para botar em 2 sábados não, só está falando demais. Não tem problema, bota em 3, como ser uma pessoa completa. Mas, deixa eu dar mais essa aqui. Podem fazer novelas com ativismo ideológico para ridicularizar os evangélicos. Pode fazer. Não adianta. Vão ter que nos aturar. É irreversível. Não, desculpa, são tolos. A igreja não cresce por causa de pastor, seus tolos. Vocês que perseguem, vocês que pensam que denegrindo os evangélicos em novelas e com notícias, tendenciosas de jornal, vai parar a igreja evangélica. Ei, querido, quem faz a igreja crescer é o Senhor Jesus. Quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo. Que pastor, vocês são tolos. Pastor não faz igreja crescer. Ninguém, eu sou profeta de Deus aqui, ninguém vai parar o crescimento da igreja evangélica nesse país. Não tem governo, não tem ideologia, não tem televisão, não tem novela de ativistas gays que escrevem a novela para tentar denegrir. Pode falar mal, fala à vontade. A igreja marcha triunfante e ninguém vai parar a igreja. Meu irmão, diz um amém aí. Deixa eu ouvir, já ouvi. Amém.